Abra comigo sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 1. No domingo passado nós meditamos nos versículos de 1 a 5. E agora a partir do versículo 6, no versículo 6 especialmente, até o 8, ele vai falar de João Batista e depois ele voltará a falar de João Batista a partir do versículo 19. Mas eu vou saltar essa parte que trata sobre João Batista e oportunamente nós trataremos sobre o testemunho de João, a quem chamamos de João Batista, porque batizava. Mas vamos saltar essa parte na meditação. Hoje a nossa meditação estará do versículo 9 ao 13, embora lerei desde o início até o 13, nós meditaremos apenas do 9 ao 13. Ao fim da leitura eu vou pedir que a dona Eunice faça uma oração intercedendo pela pregação. O texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar com a dona Eunice. Senhor Jesus, nós estamos reunidos, ó Deus, na Tua casa. Queremos que o Senhor se achegue a cada um de nós e fale ao nosso coração nesta noite. Queremos estar capacitados pelo Espírito Santo de Deus para derramar nossa vida no Teu altar, Senhor. Que sejamos, ó Deus, abençoados por Ti, que possamos ouvir a Tua voz a nos dizer que o Senhor é o Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor deu a vida por nós, que o Senhor está sempre presente na nossa vida, em nome de Jesus. Eu peço por cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, que o coração de cada um de nós esteja receptivo à palavra de Deus, para guardar, ó Deus amado, a palavra do coração, para que possamos não pecar contra o Senhor. Te agradeço, ó Deus, por este momento de estar falando com o Senhor. Te louvo por esta igreja, pelos meus irmãos, por todas as famílias desta igreja. Oro, ó Deus, pela vida do pastor Darli ali no altar. Sê com ele, ó Deus, que teu Espírito Santo esteja com a tua mão sobre a vida dele, em nome de Jesus. Que possamos então ouvir a voz de Deus nesta noite, porque estaremos, Senhor, desejosos, famintos de ouvir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado, dona Eunice.
Observe na sua Bíblia, mantenha aberta, ainda que vai expor ali, mas mantenha aberta para você perceber a conexão de um versículo com o outro. Se você ler aí no versículo 5, você vai ver que ainda João, o autor, falando do verbo, que depois vem a ser Jesus, mas ele está falando aqui de ele ainda na eternidade. Ele diz que esse verbo é a luz. A luz resplandece nas trevas, versículo 5, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora olha a conexão com o versículo 9. Do 5, existe um parêntese aí, do versículo 6, 7, 8, é um parêntese, tratando sobre o testemunho de João Batista. Mas se você saltar o 6 até o 8, se for do 5 direto para o 9, tem perfeita conexão. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João, o evangelista, o autor, ele fala de outro João, o Batista, o que batizava. O testemunho de João Batista foi tão impressionante quando ele estava à margem do Jordão pregando e preparando o caminho para a chegada de Jesus. Foi tão eloquente, tão convincente, converteram tantas pessoas pela pregação de João Batista, que João Batista tinha uma multidão que o seguia. Ele tinha muitos discípulos. Ele era famoso. E houve um momento até que pensaram que ele poderia ser o Cristo. Diga-nos quem tu és o Cristo, tu és o Elias, tu és o profeta, quem tu és? E ele afirma, eu não sou o Cristo. Então João, o evangelista, o autor do livro, está agora mostrando para nós que embora João foi essa testemunha impressionante, o maior de todos os profetas, ele não era a verdadeira luz. Embora ele tivesse uma multidão de pessoas que iam ouvir suas pregações de arrependimento, contudo ele não era o Messias. E a partir de agora, o autor do livro, João, o apóstolo, ele vai falar deste que verdadeiramente é a luz. E ele diz, ele é a verdadeira luz. Verdadeiro no sentido de real, essencial, aquilo que é essencial. A luz essencial à vida está nele, não em João Batista, mas no verbo. Portanto, o que João quer nos dizer aqui, João, o autor, quer nos dizer aqui, é que não existe outra luz que produz salvação, a não ser essa luz encontrada somente em Jesus Cristo. Ele é o autor da vida. Nós podemos dizer que ao longo da história da humanidade surgiram muitas personagens iluminadas, mentes brilhantes, pessoas piedosas, líderes religiosos impressionantes e que atraíram multidões após eles, como o próprio João Batista. Mas nessa comparação, o autor do livro está dizendo, embora João foi de fato essa testemunha impressionante, esse homem impressionante, cheio do poder de Deus, mas ele não era a verdadeira luz. A verdadeira luz vinda ao mundo e que ilumina todo homem é o verbo. É isso que João o evangelista está dizendo. Então, em primeiro lugar, quero rapidamente tratar com vocês 4 pontos, 4 verdades. Destacar 4 verdades do versículo 9 ao versículo 13. E a primeira delas é que Jesus é a luz que ilumina toda a humanidade. Veja a abrangência de sua iluminação no versículo 9. A saber, vamos ler juntos? A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ilumina a parte da humanidade? Não, ilumina a todo homem. Isso significa que por meio da pregação do Evangelho, a atuação de Jesus, o ministério de Jesus,
a repercussão da sua pessoa, vida, obra, ministério, vem para poder atender à carência de toda a humanidade. Em Cristo há luz suficiente para iluminar toda a humanidade. O homem habita num mundo em trevas. E o próprio evangelista João vai dizer que esse mundo está no maligno. Portanto, esse mundo está carente de luz. Mas João vem dizer aqui que essa luz resplandece nas trevas e ela não pôde ser engolida, como eu disse semana passada, dominada pelas trevas, abafadas, apagada pelas trevas. E, portanto, todo ser humano tem a oportunidade de receber essa luz, de ser iluminado por essa luz contida em Jesus. Todo homem tem essa possibilidade, e não apenas os membros da igreja, não apenas as pessoas de mente brilhante, não apenas as pessoas com tendências religiosas, não apenas as pessoas de caráter, moral, ética, ilibados, de altos padrões de moralidade e ética. Não somente essas pessoas são iluminadas, mas todas as pessoas podem ser iluminadas por essa luz que Jesus veio trazer ao mundo. A grande questão é: todas as pessoas estão interessadas nessa luz? Elas buscam avidamente essa luz? Elas querem se expor perante essa luz? Elas querem que suas obras, pensamentos, palavras sejam iluminadas? E aí então, os próximos versículos vêm responder para nós a essa pergunta de uma forma duramente negativa. Duramente negativa. Porque o verso seguinte vai nos ensinar uma segunda lição. E a segunda lição é que a humanidade corrompida, desde o Éden, com aquele episódio lá, a humanidade rejeita essa luz. A humanidade não quer saber dessa luz. Veja comigo os versículos 10 e 11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O mundo, a humanidade corrompida, ela rejeita essa luz. Você, assim como eu, temos a oportunidade de receber a iluminação de Jesus. Mas você, assim como eu, temos uma natureza corrupta, pecaminosa, tendenciosa para o mal. E tanto quanto possível, nós queremos ocultar a pecaminosidade do nosso coração. Nós não queremos que seja trazido à luz as nossas obras. Nós não queremos nos expor diante de Deus. Por isso que a pregação contra o pecado é uma pregação que humilha o pecador. Você tem que convencer o pecador do quão miserável e carente de Deus ele é, para que ele possa então sujeitar-se a Cristo e ver em Cristo a possibilidade da sua salvação. Para isso ele primeiramente precisa ser humilhado, colocado numa situação de total carência de Deus. E isso é desagradável, ninguém quer ser colocado nessa situação de capacho do diabo. Ninguém quer ser colocado. Mas é isso que verdadeiramente nós somos, quando estamos entregues a nós mesmos, ao nosso pecado. Isso nos humilha. E a humanidade não quer passar por isso. O nosso ego, falo da humanidade, eu não estou falando de algo alheio a nós, fora de nós, diferente de nós. Quando eu falo a humanidade, somos todos nós, eu e você. O nosso coração, o nosso ego, ele não quer isso, ele não quer se expor a isso, ele não quer ser humilhado, e ele não quer ter os seus desejos malignos expostos a todos, expostos diante de Deus, diante da luz. Não quer, o nosso coração corrupto não quer isso. A humanidade, por isso, ela rejeita essa luz.
A palavra mundo aqui é mais do que simplesmente as coisas criadas, céu, terra, mar e tudo que neles há. A palavra mundo aqui é humanidade. Os homens em toda a sua história, desde a sua criação. Portanto, então, o verbo estava no mundo. O verbo que veio de Deus e voltou para Deus. O próprio Jesus falou isso em João 16, 28. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Ele veio de Deus e volta para Deus. Mas como pode João dizer que o verbo estava no mundo? Esse mundo corrompido, que o próprio João no seu evangelho, na sua carta depois vai dizer, na primeira carta ele vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então como pode o verbo, que é a própria luz, estar no mundo? Nós precisamos entender como que ele pode coexistir nesse mundo mau. Como podemos ter no mesmo lugar luz e trevas? Nós precisamos entender que o mundo foi feito por intermédio dele. E independente da situação do mundo desde a queda lá no Éden, independente, a sua origem, a origem do mundo, está em Deus. Foi Deus quem criou o mundo, está no verbo, através dele, por meio dele, todas as coisas foram feitas. Então, ao contrário de todas as visões dualistas do mundo, por exemplo, aquele símbolo yin e yang, né? Uma parte dele é negra, outra parte branca, uma parte representando as trevas, a força das trevas e outra parte representando a força da luz, coexistindo dentro do mesmo círculo. Essa ideia não é a ideia cristã. Não existem duas forças dualistas no mundo, rivalizando, competindo e coexistindo. Não existe. Ainda que de fato o mundo jaz no maligno, ainda que de fato o diabo está reinando no mundo, está dominando o mundo, e por enquanto muitas pessoas estão sujeitas ao governo e ao domínio dele e não querem a luz, não obstante isso, o mundo inteiro foi feito por Deus, sua origem está em Deus. Esse mundo, por pior que seja, é o mundo de Deus. É o mundo de Deus. Ele reina, como cantamos aqui, ele reina soberano, absoluto, incólume, sobre tudo e sobre todos. Ninguém pode destroná-lo. Jesus está no governo de todas as coisas. Esse mundo é dele. Foi ele quem o fez. Obviamente, tanto mais enigmático e assustador é o fato já posto aqui no versículo 5, e que agora nos é mostrado com mais clareza ainda no versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo, a humanidade, não o conheceu, nem o reconheceu. Não viu em Jesus o Criador, a fonte da vida, o autor da vida. Aquele que é, para tudo e para todos, o princípio e o fim, a razão última de todas as coisas. A humanidade não quer reconhecer Jesus como este. E por isso lemos no início do culto aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que a humanidade é por isso indesculpável. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A humanidade, por desprezar o conhecimento de Deus, por não reconhecer Jesus como o Logos, o Verbo, como Deus encarnado, a humanidade é por isso indesculpável, Paulo vai dizer. O mundo deve a sua existência ao Verbo, e portanto o mundo deveria reconhecer o Verbo quando ele estava no mundo, na pessoa de Jesus. E por não o conhecer, o mundo não o conheceu, é o que diz o versículo 10. E isso não constitui uma desculpa para o mundo. Mas eu não reconheci nele Deus. Eu até ouvi falar de Jesus, mas ouvi falar de tantos outros também que Jesus não significava tudo isso para mim. E portanto, me desculpa aí, né? Me dá uma segunda chance, porque eu não o conheci, não o reconheci como Deus. Essa suposta ignorância, ela não é justificativa diante da condenação do homem. Mas é uma culpa por trás da qual está oculto o não querer conhecer.
a Deus. Não recebê-lo, não conhecê-lo nesse sentido, o homem está querendo dizer, eu não quero conhecer. É a forma dele dizer, eu rejeito. É uma forma suasória de dizer, educadamente, eu desprezo. É isso que está por detrás da afirmação do versículo 10, de que o mundo não o conheceu. E quando o mundo, ou seja, toda a humanidade não reconhece aquele que é o autor da vida, qual será o desfecho disso? A inevitável condenação eterna. Tais homens são por isso indesculpáveis, diz o apóstolo Paulo. O que será do mundo que não conhece e nem quer conhecer aquele que é a origem e o fim de todas as coisas? O que será desse mundo? O versículo 11 então vem expor claramente a gravidade dessa situação. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. O verbo, o logos, era como um senhor, pensa nisso agora, que voltando para sua própria casa, depois de um período de viagem, seus familiares, a sua família, seus filhos, não abrem a porta para ele. Lembra da parábola dos lavradores maus, descrita nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas? Do rei que, se ausentando da sua propriedade, ele entrega a sua propriedade para que os seus servos administrassem a sua propriedade. Ao fim de um certo período, ele vem ajustar conta com os seus servos. E ele envia o seu filho para poder ver como eles estavam cuidando da sua propriedade. E quando o filho do rei volta, o que eles fazem com o filho? Eles não o recebem. Eles matam o filho. Eles matam o filho. Jesus, ao contar sobre isso, estava dizendo exatamente o que estava acontecendo sobre ele. Por isso o texto vem dizer que ele veio para o que era seu. Como assim para o que era seu? Ele veio para a sua propriedade, era sua. Tudo é dele, ele é o autor da vida. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é dono de tudo, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele está falando da sua propriedade, ele veio para o que era seu, ele veio para a sua propriedade. Ele veio verificar o que era seu. E não pensa em apenas propriedade material, mas as próprias pessoas. Todas as coisas são suas. Ele volta para a sua propriedade. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E seu aqui somos nós também, porque tudo pertence a ele, porque todo ser humano foi feito por meio dele. Porque é que tudo é propriedade dele? Porque ele é a luz que ilumina todo o homem. É ele quem ilumina e traz vida e vida em abundância a todos. Por isso, esse terrível dilema de rejeição não pesa apenas sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. Ele veio para o que era seu, e alguém pode pensar, não, então ele está falando do povo de Deus, dos judeus. E os judeus não receberam, mas a quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há sempre uma interpretação dizendo que quando se trata de ele veio para o que era seu, ele veio para os judeus. Essa é uma aplicação, uma interpretação muito diminuta, muito reduzida da verdade toda. Porque não são apenas os judeus que foram feitos por Deus. Todos nós fomos feitos por Deus. Toda a humanidade foi feita por Deus. Não é apenas aquela faixazinha de terra ali onde está Israel que pertence a Deus. O universo todo, o multiverso, a rede com todas as constelações, tudo pertence a Ele. Não há um só milímetro quadrado que não pertença a Cristo, tudo pertence a Ele. Então quando diz que Ele veio para a sua propriedade, Ele veio para o que era seu, isso nos inclui a todo o povo, a todos os povos, de todas as épocas, de todos os lugares. É uma responsabilidade que cai sobre a humanidade inteira, inclui a você e a mim que não somos judeus. Veja que ele diz, ele não
Ele veio para o que era seu, mas não o conheceu, não o receberam. Para você conhecer verdadeiramente uma pessoa, você tem que receber essa pessoa. Você tem que se abrir para acolher essa pessoa no seu relacionamento, na sua intimidade, na sua casa. Se você não fizer isso, você não vai conhecer verdadeiramente uma pessoa. A pessoa que verdadeiramente nós mais conhecemos são as pessoas com quem vivemos, na intimidade do lar, a nossa família, sobretudo os casais, o cônjuge, diante de quem até ficamos sem roupa. Nós nos abrimos totalmente para conhecer essa pessoa. Então, um conhecimento íntimo requer isso, intimidade, conhecimento da pessoa. Logo, a palavra receber e a palavra conhecer, elas estão intimamente ligadas aqui, porque se você não receber a Jesus, você nunca vai conhecer a Jesus. Aquele que não recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, jamais o conhecerá verdadeiramente. Você pode frequentar a igreja, você pode ser de tradição cristã há gerações, ser assíduo na igreja, mas se você verdadeiramente não se abrir para essa luz, não se expor diante dele, você jamais o conhecerá. E essa situação ela é extremamente perigosa, porque Jesus nos advertiu contra essa situação. A situação do auto-engano. Contra isso ele nos advertiu, dizendo: muitos naquele dia vão dizer-me: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, isso e isso. E eu os responderei: eu não vos conheço, afastai-vos de mim. Estes que dirão: em teu nome expeli demônios, fiz milagres, preguei o evangelho, aos quais Jesus vai responder: nunca vos conheci. São pessoas frequentes na igreja, pastores, padres e outros tantos de líderes cristãos, que estão agora, mediante este parecer de Jesus, sendo condenados, afastados de Jesus. É o auto-engano. É preciso receber a Jesus para conhecer verdadeiramente a Jesus. O mundo não o conheceu e os seus não o receberão. Então significa que a verdadeira luz vindo ao mundo resplandeceu em vão? Se ele veio para a sua propriedade, para o que era seu e os seus não o receberam, ele veio em vão, ele perdeu a viagem? Absolutamente. É claro que não. Veja que teve quem o recebesse. E ele vai tratar disso no versículo 12. Os que recebem a luz são salvos e recebem a maior premiação jamais dada a qualquer homem. Veja o que ele vai dizer no verso 12: mas a todos quantos o receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos que o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de um filho de Deus, de ser feito filho de Deus. Foi-lhe dado algo inacreditavelmente glorioso. O Logos deu-lhes o poder de serem feitos à sua semelhança, filhos de Deus. Mas será que isso é tão magnífico assim? Será que ser filho de Deus é algo tão magnífico assim? A julgar pelo que constatamos atualmente, pela nossa geração, o comportamento da nossa geração, todas as pessoas se acham filhos de Deus. Todas as pessoas se acham filhos de Deus. Nosso país, um país continental imenso, com cultura tão variada, mas um país nominalmente cristão. É fácil você ouvir de alguém a seguinte expressão: você sabe, eu também sou filho de Deus, ora, né?
O sol nasceu para mim também, eu também sou filho de Deus. Todos se consideram filhos de Deus. E isso nivela por baixo esse status glorioso de ser filho de Deus, porque todos se acham filho de Deus. A pessoa está entregue às drogas, à prostituição, as pessoas estão vivendo com outra do mesmo sexo e se dizendo sou evangélica, eu sou cristã, vivendo dentro de um padrão totalmente condenado por Deus, e ela se diz de Deus. Então, ser considerado filho de Deus parece que perdeu o valor disso. Somente uma pessoa que teve a visão que Isaías teve, no capítulo 6, quando ele escreve que ele vê a glória de Deus, ele tem uma visão de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Serafins voavam diante dele, com 6 asas. E naquele momento ele fala algo que revela o que eu quero dizer. Ele vai dizer assim: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o rei. Ele teve uma visão gloriosa de Deus. E qual foi a reação dele? Não foi ficar todo serelepe porque ele foi prestigiado com essa visão gloriosa. Não, foi de humilhação, caindo-se prostrado na presença de Deus. E a construção no hebraico ali, da expressão ai de mim, é como se ele estivesse expirando, morrendo, no último fôlego dele, a última expressão dele, antes de fato morrer, ele está dizendo, ai de mim. Ele está desfalecendo, morrendo para dizer isso, sem força. E por isso vem o anjo como Atenaz, pega a brasa do altar, toca nele e ele revive. E ele tem condição então de responder positivamente ao chamado de Deus. Somente uma pessoa que tem essa experiência de reconhecer sua total insignificância, indignidade diante de Deus, é que pode então, em sua humilhação, ser feito filho de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só depois dessa humilhação é que nós alcançamos da parte de Deus essa glorificação, esse status glorioso de filho de Deus. Os que recebem essa luz são verdadeiramente salvos. O receberem aqui, a todos quantos o receberam, esse receber aqui é explicado. Ele vai dizer, a saber, os que creem no seu nome. Então receber significa crer no seu nome. Nome para nós parece uma coisa fortuita, uma coisa qualquer. Nós temos visto aí muitos pets com nome de pessoas, não é verdade? É raro você achar um Rex, uma Lessie ou coisa parecida. Agora eles têm nome de gente, não é verdade? Nome para nós é uma coisa fortuita. Mas na verdade a Bíblia não faz isso. A Bíblia, quando ela dá nome a pessoas e a coisas, porque esse nome ele tem o significado, a vocação para aquela pessoa. Foi por isso que quando o anjo apareceu a Maria, o anjo disse para ela qual deveria ser o nome dado a Maria, a Jesus. O seu nome será Jesus. E o que é que significa o nome de Jesus? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele é o Salvador. Jesus significa Deus é o Salvador. Ele é o Salvador. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os que creem no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, em tudo aquilo que ele significa. E até agora, Jesus, o nome Jesus não apareceu no texto. Até agora, se você reler o texto,
O nome Jesus não apareceu no texto. Jesus até agora foi apresentado como o Logos, o Verbo. O Verbo, denotando a sua natureza divina, pré-existente, que ele sempre existiu. Aqueles que creem nele como o Verbo de Deus. Não simplesmente aqueles que acham legal Jesus. Jesus é um cara legal, eu conheci, ele até faz milagre. Não, não nisso. Aqueles que olham para Jesus como Deus, os que creem no seu nome como sendo Deus. Qual é o nome revelado até agora? Verbo. Aqueles que creem no Verbo de Deus, na verdadeira luz que ilumina todo o homem. Esse é feito filho de Deus. Mas como uma pessoa pode chegar a isso então? A ter essa bênção tão gloriosa de ser feito filho de Deus. Como isso pode acontecer? E aí o 13 vem nos dizer, o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele vai nos dizer aqui que para que você seja feito filho de Deus, é imprescindível, é indispensável a ação do Espírito Santo no seu coração. Sem o mover do Espírito Santo, sem uma regeneração, sem um novo nascimento, não há nova criatura. Quem promove esse novo nascimento é somente o Espírito Santo de Deus. Veja que esse texto no versículo 13, nos manuscritos mais antigos, nós temos esse mesmo texto de duas formas. Uma forma singular e outros textos na forma plural. Na forma que nós lemos, na forma plural, versículo 13, ou na forma singular que seria que creram no nome daquele que não foi nascido do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. As duas formas, tanto a singular como a plural, elas são ambas críveis. Tem muita confiança nelas, porque elas são textos muito respeitados, esses textos originais. E, portanto, as duas têm em si, cada uma delas, seja no plural ou no singular, o seu valor, a sua interpretação, que tem nela um ensino essencial, rico, precioso para nós. Se o texto original está, de fato, no sentido singular, não no que nós temos, que é o plural, então a ênfase, nesse caso, seria na pessoa do nome de Jesus. A ênfase estaria no nome de Jesus. Então o autor estaria dizendo que nós temos que crer no nome de Jesus, como já preguei, já falei, que ele é de fato o autor da vida. Quem vai ser feito filho de Deus? Aqueles que creem no nome de Jesus. O nome daquele que não nasceu do sangue, não nasceu da vontade da carne, não nasceu da vontade do homem. Veja que aqui ele está 3 vezes negando quaisquer outras formas de nascimento de Jesus. Ele está dizendo, este em quem nós temos que crer, ele não nasceu porque José e Maria queriam ter um filho. Esse em quem nós devemos crer, ele não nasceu simplesmente porque na genealogia davídica tinha que se cumprir. Esse em quem vocês têm que crer, ele não nasceu do interesse humano e nem da vontade e desejo sexual do casal. Então ele está negando aqui, dizendo, este em quem vocês têm que crer não é meramente o Jesus humano. Ele era divino antes de ele nascer. Não basta olhar para o Jesus humano, vocês têm que olhar para o Jesus Deus. Vocês têm que crer nele, não simplesmente como um grande líder, ou, como dizem, o espírito mais iluminado que passou nessa terra. Não. Vocês têm que crer nele como sendo a plenitude do ser de Deus. Ele é a própria plenitude do ser de Deus. Deus plenamente é Jesus. Vocês têm que olhar para ele dessa forma. Ele é o verbo. Vocês têm que crer no verbo, porque até agora o nome de Jesus não apareceu aqui. Agora, se a forma está... caminha comigo nisso, porque é importante isso. Tá? Se esforça para entender isso.
Se a forma está então na plural, se a forma correta é plural, então a ênfase agora não está no nome de Jesus, mas a ênfase vai estar nas características daqueles que creem. A ênfase vai estar naqueles que creem, em nós. E qual é o sentido disso então? Significa que nós, eu e você, jamais passaremos pela experiência de novo nascimento. Quando ele diz, não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, se essa ênfase volta-se para nós, então ele está dizendo que esse novo nascimento sobre o qual estou pregando e que nós temos que passar por ele, esse novo nascimento não acontece por vontade humana. Como noutra parte, Paulo mesmo vai enfatizar, o texto do Antigo Testamento não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Aí a ênfase se está então, se é na forma plural que lemos e que está na nossa versão bíblica, a ênfase é esse novo nascimento, essa iluminação de Deus que vai vir sobre nós e promover em nós uma transformação verdadeira, que nasceremos de novo, como ele disse para Nicodemos. Nicodemos até entendeu que ele deveria, então vou ter que voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como será isso? Ao que Jesus respondeu, você é o mestre em Israel e não entende essas coisas, Nicodemos? Se você não entende, eles também não vão entender. Você precisa nascer do alto, da água e do Espírito. A ênfase de Jesus é, você tem que nascer de Deus. Esse milagre indispensável para a salvação é produzido pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode produzir em você e em mim esse novo nascimento para a vida. Só o Espírito de Deus é quem nos ilumina com essa luz de Jesus. Lembra que quando Jesus se despedindo dos seus discípulos, naquela última noite com os seus discípulos, vai chegar o momento que nós vamos tratar disso, ele diz assim, eu vou, mas vos enviarei o outro Consolador, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tem ensinado. E ele é quem vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo, não há salvação. Somente o Espírito de Deus é quem promove em nós esse novo nascimento e conversão. Então nós nos deparamos com um mistério, com um mistério agora em que, na verdade, deveria ser bastante natural, não só você e eu, mas toda a humanidade deveria, ao ver essa luz, correr para essa luz. Por que é que toda a humanidade não faz isso? Rui, por que é que toda a humanidade não corre para essa luz? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Por que é que isso aconteceu? Por que as pessoas não querem abraçar essa luz contida em Jesus? Por causa dessa natureza pecaminosa em nós. Você e eu não somos melhores dos que estão lá fora e não estão participando do culto aqui com a gente. A única diferença entre nós que estamos aqui na igreja e aqueles que ainda não vieram para a igreja é que nós fomos iluminados e eles ainda não foram. É que o Espírito de Deus agiu no seu coração, no meu coração, ou está agindo agora, e ainda não agiu no coração deles. Na essência, tanto nós como eles somos igualmente pecadores. Foi-nos dada a graça de conhecer a Cristo, a graça da sua iluminação nos nossos corações. O Espírito Santo produziu em nós esse convencimento do pecado, da justiça, do juízo, e nos traz arrependidos ao pé da cruz de Cristo. É Ele quem faz isso. Existem muitos lá fora, uma multidão incontável. Por isso Jesus diz que poucos estarão nesse caminho apertado e estreito, muitos estarão no caminho largo e espaçoso. Mas a luz que está em Jesus veio para iluminar a todos. Mas a humanidade, em sua maioria, prefere seguir no caminho largo, fácil, espaçoso.
E muitos que mesmo que vêm à igreja também ainda estão caminhando nesse caminho largo e espaçoso. Mas não se esqueçam que o caminho que conduz para a vida é apertado, é estreito, e poucos passam por ele. Ao longo da caminhada é fácil você e eu nos deixarmos conduzir pelo caminho fácil. Em sua largueza, facilidade, abundância, em que a multidão vai seguindo. Mas Jesus está nos chamando a seguir no caminho estreito. A luz de Jesus, a verdadeira luz, que vindo ao mundo trouxe vida e vida em abundância, é pessoal e está na própria pessoa de Jesus e está nos chamando para voltar para Ele. Feche seus olhos e ore a Deus, analise consigo mesmo o seu coração. Eu estou realmente sendo iluminado? Eu estou na luz? Ou ainda estou caminhando na penumbra? Ora na luz, ora nas trevas, oscilando o meu comportamento entre dois comportamentos, aqui e ali. Hoje eu estou aqui na luz, amanhã é segunda-feira, e aí eu vou me ver novamente a semana toda nas trevas. Como está a sua vida? Para receber essa verdadeira luz, você precisa receber a Jesus e se relacionar com Jesus, conhecê-lo intimamente, abrir o seu coração para Ele e tê-lo verdadeiramente. Como está essa situação sua diante de Deus? Por vezes você e eu, embora cristãos, membros da igreja, precisamos voltar para a luz. Precisamos voltar para Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você quer isso, fique de pé. Vamos cantar e fazer dessa canção a nossa oração de confissão, de retorno para Jesus, de pedido de perdão, uma declaração e um compromisso de caminhar na luz verdadeiramente.
voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você realmente quer fazer isso, quero orar com você. Não é uma decisão fácil de tomar. Não é uma resposta fácil de dar a Deus. A resposta de comprometer-se com Ele, de estar na luz, caminhando verdadeiramente na luz. Mas é uma resposta requerida de nós. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos ao chamado de Deus. Nós não podemos endurecer o nosso coração à ação do Espírito de Deus. À voz silente, contudo verdadeira, na nossa mente e no nosso coração, dizendo: filho meu, vem para a luz. Você que verdadeiramente quer fazer esse compromisso com Deus, ore comigo agora então, fazendo privativamente, particularmente, sua oração de total entrega e retorno para Deus. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor. Obrigado a Deus pela verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Obrigado a Deus por estarmos aqui ouvindo esta mensagem gloriosa, maravilhosa, contida na Tua Palavra, que apresenta Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aquele que trouxe vida a tudo que existe, também quer nos dar vida nele e vida em abundância. Assim, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez para esta oração de retorno, de arrependimento, a oração como ora o filho pródigo que tem esbanjado seus bens, talentos e vida, desperdiçado tudo isso que é dado pelo Senhor neste mundo mau. Nós voltamos para o Senhor, nós voltamos para o Pai. E na mediação de Jesus, ó Deus, nós pedimos, acolha-nos pela ação regeneradora do Teu Espírito Santo que habita em nós e opera em nós e fala conosco nesse momento. Traga-nos novamente para a comunhão contigo, Senhor, plena comunhão. E dá-nos, ó Deus, uma medida nova, uma unção dobrada. Dá-nos a plenitude do Teu Espírito Santo em nós, produzindo vida plena em nós, Senhor. Faça isso, ó Deus, para o nosso bem. Faça isso para a Tua glória. Faça isso para a santificação da igreja. Nós verdadeiramente nos arrependemos, Senhor, e nos voltamos para a Tua presença gloriosa em arrependimento e declarando que nos voltamos para o Senhor. Eu me arrependo, Senhor,
Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.